Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley da Code Education, então vamos lá nessa jornada. Se você não viu os meus vídeos anteriores sobre esse assunto, por favor vejam e depois voltem nesses vídeos para você não ficar boiando. E nesse vídeo aqui eu quero meter o pau nos microserviços. Tô brincando, mas eu quero deixar na realidade você esperto para mostrar para você que microserviço nem sempre se adequa ao seu contexto. Imagina que você tem um sistema monolítico e ele está funcionando muito bem, você não tem uma equipe muito grande e você está resolvendo a sua vida com a empresa, com a solução dos seus clientes. E daí vem um camarada lá do seu time e fala: pô, meu, isso aí não tá legal, vamos trabalhar com microserviços, a gente vai ficar mais independente, as coisas vão ficar mais quebradas, desacopladas, você vai poder usar sistemas de mensageria, blá 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 blá. E você fala: nossa, que legal, me deu uma vontade de migrar para microserviços, será que vale a pena? De cara eu já falo assim para você: não, o seu monolito tá funcionando, não tá tendo grandes problemas, não tem a menor necessidade para você trabalhar com microserviços. Não significa que você não deva estudar sobre os assuntos. Perceba que tem uma diferença muito grande de você implantar isso em produção e de você estudar e entender de uma forma mais profunda como que esse mundo funciona. Então vamos falar aqui um pouquinho mais sobre as desvantagens de você trabalhar com microserviços, ou quando você vai perceber que os microserviços eles são na realidade inapropriados para o contexto que você tá vivendo. Se você assistiu os meus vídeos anteriores, já deu para você se ligar que trabalhar com microserviços exige uma arquitetura e uma complexidade gigantesca muitas vezes para você colocar todo mundo para rodar. A arquitetura de microserviços, ela é complexa, ela não é fácil, não é simples você criar essa arquitetura de um dia para o outro, principalmente porque você precisa entender muito bem do negócio da empresa para daí você conseguir quebrar o seu grande monolito em pequenos serviços para que esses caras comecem a se conversar. Se você está pensando realmente, se você está vendo que é adequado você trabalhar com microserviços, não tente parar tudo da sua empresa, criar todos os serviços e botar tudo isso para rodar. Esquece, o que você vai fazer é começar a quebrar aos poucos esses serviços e daí você vai separando cada vez mais até você ter uma arquitetura, vamos dizer assim, mais completa sobre os microserviços. Agora, o que é a grande desvantagem quando a gente está falando dessa complexidade? A primeira desvantagem, vamos dizer assim, que eu falo para você é o seguinte, é o alto custo. Às vezes você tem um único servidor rodando num cloud computing da Amazon, você tem um pequeno load balancer, faz um autoscaling ali funcionando, etc. E tá ótimo, tá tudo funcionando. Agora, quando você tá falando de microserviços, essa arquitetura ela vai mudar radicalmente e provavelmente você vai precisar de muito mais recurso no seu lado de infra. E quando eu tô falando do lado de infra é o seguinte, pensa que cada microserviço vai ser um servidor, ou pensa que cada microserviço vai ser uma parte de um container que vai ter que ser gerenciado por um sistema maior. Para cada set de serviços você vai precisar de um load balancer para que esses serviços eles não fiquem indisponíveis e consigam segurar toda a carga. Normalmente a gente vai falar isso um pouco mais para frente, mas você vai precisar de uma API Gateway que vai criar um ponto único de entrada para os seus microserviços. Você vai perceber que as suas contas vão lá para as cucuias. Você vai gastar muito mais dinheiro, falando em investimento mesmo em dinheiro, para você conseguir criar uma arquitetura complexa como de microserviços. Não adianta você falar que você vai criar umas instâncias ali EC2 da Amazon e vai rodar tudo com microserviços. Não funciona dessa forma. Bom, se você está pensando em adotar microserviços, primeiro veja com o seu chefe, veja aí na área financeira da sua empresa se você tem budget suficiente para conseguir segurar essa carga e se realmente vale a pena você usar. Eu sei que vocês devem estar, vamos dizer assim, meio chateados comigo porque toda hora eu falo, será que é adequado? Será que não? Parece que eu estou até desencorajando você a utilizar microserviços. Não, eu não estou fazendo isso. Eu só estou dizendo que você deve usar somente se você precisar. Microserviços não pode ser
ser encarado como aquele hype que todo mundo quer usar para testar e ver. Não, tem muitas tecnologias que você faz isso, é experimental. Microserviços raramente vai entrar naquele contexto mais experimental. Ele entra para ficar e é muito difícil você voltar atrás depois. Se você tem uma equipe muito pequena, vai ser muito difícil dessa equipe começar a lidar com tanto serviço. Todas as vezes que você tiver muitos serviços, normalmente você vai ter que ter uma equipe maior. Afinal de contas, imagina, você tem uma equipe lá de 5 pessoas, 8 pessoas ali num squad pequeno, e daí de repente você tem diversos microserviços e produtos para você conseguir gerenciar. Realmente fica muito complexo, são diversas regras que você tem que guardar, e aquele conceito de você trabalhar com serviços de formas mais independentes, você acaba gerando uma dependência muito maior das equipes. Então, se a sua empresa tiver grandes equipes, pessoas bacanas e bastante funcionário, vale muito a pena, porque cada um fica especialista numa área, e isso é fantástico, aumenta demais, vamos dizer assim, a produtividade dos times. Porém, se você tiver ali meia dúzia de caras para cuidar de 10 microserviços, meu amigo, você vai sofrer um pouquinho e vai elevar esse custo, porque vai chegar um momento que você vai precisar contratar para manter mais serviços funcionando. Uma outra coisa muito interessante sobre microserviços é que, apesar de ele ter todas aquelas vantagens que a gente já falou nos outros vídeos, ele tem uma desvantagem. Isso é uma desvantagem mesmo. Quando você trabalha com microserviços, você vai começar a ter problemas que você não tinha antes. Definitivamente são novos problemas, novos desafios que você vai ter que começar a pensar. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina que você tem um microserviço A, um microserviço B, você faz uma solicitação para o microserviço B e o microserviço B estava fora do ar naquele momento. Como que você vai fazer para não perder aquela solicitação? Já entra mais um probleminha aí na sua fila de problemas para você resolver. Você provavelmente vai ter que trabalhar com sistemas de filas, de mensagens entre um e outro, vai ter que ter processos de retry, você vai tentar tantas vezes, depois você desiste, você pode simplesmente manter aquilo na fila para sempre e depois, quando um dia estiver disponível, ele retorna aquele resultado. Então perceba que você começa a ter problemas que você não tinha antes. Muitas vezes a consulta é assíncrona, você trabalha com filas, a consulta é síncrona, mas está fora do ar, a consulta é síncrona, mas você teve problemas em receber os dados, a conexão caiu no meio. Então você começa a ter alguns problemas e algumas complexidades que, apesar de a gente ter diversas soluções que já são de mercado, já são mais padronizadas, assim, eu não estou dizendo soluções em relação apenas a ferramentas, mas sim soluções conceituais, são pontos de complexidade que você vai ter que se ligar sempre. Esse nível de complexidade, ele acaba atrapalhando demais a sua produtividade. Vamos imaginar que eu tenho uma loja virtual, eu comprei um produto. O processo de eu comprar o produto é bater na operadora de cartão e ver se foi aprovado. Aí, se for aprovado, eu dou baixa no estoque. Dando baixa no estoque, isso aí vai para a área de pedidos. A minha área de pedidos vai processar e gerar a nota fiscal. Depois que isso acontecer, ele vai para a minha área de entrega. Essa minha área de entrega vai dar baixa no sistema para mandar para a transportadora e assim vai. Perceba como uma única ação de um lado do cliente vai acarretar diversas solicitações e provavelmente diversos microserviços, porque você vai ter um microserviço na área de produto, na área de estoque, na área de pagamentos, na área de shipping, você vai ter na área de billing, na área de financeiro para emitir a nota fiscal. Então perceba que esse fluxo grande de microserviços, eles têm que se falar de uma forma extremamente coordenada. E essa forma coordenada depende do seu modelo de negócio. Você vai comprar alguma coisa numa loja virtual, quando você tenta comprar e você bateu na operadora de cartão, ele vai falar o seguinte para você: autorizado ou não, tente novamente se não autorizou. Não, só que não. Eu vou dar um exemplo para você. Eu faço milhares de compras na Amazon e toda vez que eu compro na Amazon, eu faço solicitação. Depois de uns 5 minutos eu recebo e-mail falando que ela foi aprovada. Ou seja, se ela não for aprovada, eu recebo um link para eu tentar de novo. Então perceba que essa solicitação, ela não foi em tempo real, ela foi assíncrona e caiu provavelmente numa fila de processamento. Agora vamos dizer assim que essa fila, o meu cartão aprovou. Aí eu vou para os sistemas de estoque. Esse sistema de estoque naquele momento está indisponível. O que eu tenho que fazer? Eu continuo a venda ou eu estorno a venda para o usuário? Porque se eu aprovar e depois, quando esse microserviço voltar e não tiver mais em estoque,
o que acontece? Vamos dizer que esse estoque funcionou e na hora de emitir a nota fiscal o cara entrou com uma solicitação ou você teve um problema. No pior das hipóteses, em algumas situações, você vai ter que dar rollback em todas as transações. Agora imagina quando você tem aquelas consultas e operações num único sistema e você tem que dar rollback em tudo, já dá um trabalho danado. Agora imagina sincronizar todos esses rollbacks em diversos serviços funcionando com os seus bancos de dados independentes. Dá muito trabalho mesmo, então esse tipo de efeito dominó, tanto para frente quanto para trás, ele precisa ser entendido de uma forma profunda e não existe uma solução certa para isso. É esse ponto que você tem que entender. Depende da empresa, depende das suas regras de negócio, vão ter super serviços aí que vão ser muito difíceis, muitas transações difíceis e algumas que vão ser simplesmente mamão com açúcar. Um exemplo simples, imagina que você está preenchendo um formulário, consulta um serviço de CEP. Se não voltar o resultado do CEP naquele momento, você descarta aquela situação porque o cara vai preencher os endereços dele ali e acabou. Simplesmente não trouxe uma funcionalidade a mais. Você degradou a funcionalidade para manter o seu sistema funcionando. Então essa é a grande desvantagem que você tem em relação à parte de microserviços. É muito complexo, você vai ter problemas que você não tinha antes, novos desafios, alguns desafios são muito legais de ser enfrentados, alguns desafios você vai ficar muito bravo porque parece um problema tão simples que fica uma forma tão complicada de resolver, porque tudo é tão independente. Quanto maior os seus poderes, maior as suas responsabilidades. Você vai ter que fazer tudo funcionar ao mesmo tempo e principalmente sem um maestro coordenando tudo. Tudo tem que ser autocoordenado. Provavelmente, se você trabalhar com microserviços, você vai ter que dominar muito bem um sistema de filas. E o meu último ponto que eu queria falar aqui sobre as grandes complexidades que você vai ter quando você implementar microserviços é a parte do monitoramento. Lembra que eu falei para você que quando você tem diversos serviços, você pode ter pontos de falha que você tem que ficar sabendo automaticamente, de alguma forma, e resolver especificamente aquele ponto. A gente sabe que quando a gente tem um sistema grande rodando, você bota lá New Relic, você coloca alguns monitoramentos da Amazon, você tem ferramentas ali, os Zabbix, etc, não interessa. E você fica monitorando aquela aplicação. Agora imagina você ter 50 dessas aplicações se comunicando entre si, você tem que monitorar todas. E quando uma tiver um problema, você vai ver quais estão sendo afetadas por aquele problema que foi gerado. Esse desafio do processo de monitoramento dos microserviços são extremamente complexos. Você tem que pensar muito bem no formato que você vai utilizar para que você consiga ter uma grande visão geral de tudo que está acontecendo, alguns fallbacks caso as coisas não funcionem bem. Um outro ponto também importante é o sistema de alerta. Vamos imaginar que você tem um microserviço X que deu problema. A pessoa responsável por todo o sistema, sei lá, os diretores, os gerentes, eles têm que saber imediatamente que você teve um problema. Mas aquele squad, aquele time que toma conta daquele microserviço, tem que se comunicado na hora. E as pessoas que estão em volta daquele microserviço também precisam ser comunicados apenas para ficar ligado, para verificar ainda mais se os fallbacks dos microserviços que eles criaram estão funcionando para esse problema não ser escalado em todos os serviços do sistema. Parte de monitoramento é um grande desafio, não é simples, mas assim, na hora que você cria toda aquela arquitetura, todo aquele sistema de monitoramento fica muito bacana, muito coeso, mas você tem que gastar neurônios para organizar da melhor forma que se adapta à sua organização. Mas é muito importante você saber as vantagens e desvantagens para você decidir se vale a pena para você. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.